Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falarei um pouco sobre uma breve história da Constituição Suíça, que é uma palestra do David Durr na Property and Freedom Society de 2021. Bom, a versão oficial da história da Constituição Suíça é assim. Em 1291, quando foi criado os três cantões iniciais suíços da antiga Confederação Helvética, foi feito o juramento de Rütli. De 1291 a 1515, temos a antiga confederação, que era composta por 13 cantões. Em 1515, teve uma batalha onde os suíços foram derrotados e fizeram uma paz eterna com a França. De 1515 a 1798, temos uma longa fase de sobreposição de tratados ao longo de muitos conflitos religiosos e políticos, envolvendo as guerras de religião entre católicos e protestantes, católicos e calvinistas, etc. De 1798 a 1818, temos a República Helvética, um estado fantoche colocado por Napoleão, que criou a primeira estrutura de cima para baixo na Suíça. De 1818 a 1848, temos novos cantões, totalizando 22, onde essa fase é chamada de restauração. Em 1847, temos uma pequena guerra civil chamada Sonderbundskrieg entre unionistas e federalistas. Em 1848, temos a primeira Constituição Oficial da Suíça, que é o nascimento da Suíça Democrática Liberal Moderna. O mito de fundação da Suíça vem no juramento de Rütli, de 1291, que, segundo a Wikipédia, é a primeira Assembleia Constituinte da história da Europa continental. De acordo com Friedrich Schiller, William Tell, 1804, Ato 2, Cena 2, os três representantes dos cantões juraram que, abre aspas, juramos o juramento de nossa confederação. Seremos uma forquilha de irmãos unificados para nunca se separar no perigo ou na morte. Juramos colocar nossa confiança em Deus Altíssimo e não ceder diante do poder dos homens. Juramos que seremos livres como um de nossos pais e mais cedo morrer do que viver na escravidão. Outro herói desse ato é o próprio William Tell, que diz, abre aspas, então eu acho que a porta vai segurar enquanto o machado em casa salva o carpinteiro, fecha aspas. E temos o vilão, a incorporação da maldade, que é o Hermann Gessler, que diz, abre aspas, diga o que quiser, eu sou servo do imperador e meu primeiro cuidado deve ser fazer o seu prazer, fecha aspas. Então você tem aqui nesse conto, nessa peça, né? A opressão agressiva é representada por Gessler, uma resistência coletiva e uma resistência individual de Tell. Se você aciona a defesa coletiva, nada acontece, mas se você aciona a defesa individual, acontece algo que é descrito no ato 4, cena 3, onde Tell atira em Gessler e o mata. O estatismo coletivista, representado por Gessler, foi derrotado pelo Tratado de Não Agressão, representado por Tell. E isso é curado historicamente para representar o que aconteceu nessa época. Temos uma contradição dos princípios constitucionais. De cima temos Gessler representando a união coletivista, objetivos gerais, poder monopolizado e o Marquet. Do outro temos a individualidade separada, uma variedade de muitos objetivos pessoais, poder descentralizado e uma estrutura anarquista, a Arquet. Do lado de Gessler, temos objetivos de segurança, ecologia, educação, energia, cultura, esporte, infraestrutura, comunicação, prevenção da pobreza, filiais do governo, etc. Do lado de Tell, temos direitos fundamentais como vida, liberdade, propriedade, liberdade de expressão, julgo da lei, separação de poderes, etc. A Suíça tem uma tradição anárquica desde 1291 até 1847. Após 1515, temos conflitos permanentes entre católicos e protestantes, e depois entre conservadores e liberais. Teve um erro em 1515, quando a Confederação dos Cantões tentou ser um player global e tentou incorporar o Ducado de Milão nas Guerras Itálicas. Mas o rei francês Francisco I não concordou com isso, ele era muito mais forte e venceu os suíços na Batalha de Marignano. Mas como bons empresários que eram, eles entraram em contato com o rei francês para fornecer mercenários em troca de uma boa quantia de dinheiro. Depois disso, somente com a República Helvética, em 1798, que a Suíça cometeria outro erro estatista. Em 1815, eles voltam a ter uma descentralização dos cantões por causa do Tratado dos 22 Cantões. Depois temos a Constituição de 1848, que era contrária ao direito internacional porque era uma imposição da maioria a uma minoria. Em 1874, temos a criação de uma democracia direta. Em 1907, temos a codificação da Lei Civil.
Em 1999, teve uma atualização formal. Hoje, as forças estatistas estão começando a ganhar das forças libertárias na Suíça. Com a fraudemia, não preciso nem falar que o totalitarismo cresceu bastante na Suíça, apesar de que menos que outros lugares, por causa da cultura de mais liberdade dos suíços. Eles ainda podem ter armas e muitas armas, e com 7 anos de idade um suíço já está aprendendo a atirar. Eles conseguiram ficar neutros nas 2 guerras mundiais, cercados de inimigos e sem nenhum exército nacional, apenas com suas milícias cidadãs. Praticamente todo suíço é membro da milícia suíça e tem um fuzil em casa. E em 24 horas eles conseguem mobilizar uma milícia de 1 milhão de membros ou mais para um país de 8 milhões de habitantes, praticamente. A diferença salarial entre um caixa de supermercado e um chefe de um setor médico é muito menor do que tem no Brasil. A Suíça é dividida hoje em 28 cantões, que são muito menores tanto em área quanto entre proporção entre eleitores e congressistas do que o menor estado americano. Ou seja, os legisladores suíços estão extremamente próximos da população e as pessoas estão muito mais próximas umas das outras. Além disso, o custo de mudar de um cantão para outro é bem menor do que mudar de um estado americano para outro, ou seja, a competição tributária entre os cantões é muito acirrada, e óbvio que as pessoas se mudam para cantões com impostos menores. Como resultado, os impostos corporativos na Suíça são extremamente baixos. A proporção entre o imposto de renda e o salário é a menor na Europa Ocidental, sendo de 10,7%, e de contribuições previdenciárias em relação ao salário médio de um suíço é de 6,2%. Somando os dois, dá 16,9% do salário do suíço, e aqui no Brasil chega fácil a 40% do salário do cara. A burocracia regulatória nas empresas é muito baixa, a regulação é baixa, a liberdade de demissão é muito alta. Existe estabilidade política e econômica, o que atrai uma quantidade brutal de poupança do mundo inteiro para os bancos, que é investida a juros naturalmente baixos nas empresas no setor produtivo. O assistencialismo estatal é limitadíssimo e limitado a casos de emergência social. Sobre a moeda, o franco suíço é uma moeda forte. Ele é respaldado pelas forças dos bancos suíços, que têm poupança do mundo inteiro. Mas a Suíça está começando a perder a atratividade do seu setor bancário. Desde o século XVIII existe uma tradição helvética de tratar o sigilo bancário como um direito humano, o que é ótimo. Em 1910, eles adotaram as contas bancárias numeradas para preservar o sigilo bancário, porque as pessoas estavam buscando escapar dos grandes impostos dos países europeus que começaram a ser cobrados na Primeira Guerra Mundial. Em 1934, veio a Lei Bancária do Sigilo Suíço. Aí a galera começa a espernear porque eles esconderam o ouro dos nazistas e dos fascistas, mas eles também esconderam o dinheiro dos judeus que estavam sendo perseguidos, apesar disso. Em 1951 começou a palhaçada com os Estados Unidos buscando a hegemonia mundial. Os Estados Unidos assinaram um tratado com a Suíça, onde ela concordava em ajudar os Estados Unidos a denunciar as pessoas que estavam cometendo evasão fiscal. Mas graças a Deus a Suíça assinou esse tratado só para inglês ver. Em 2007 ocorreu um escândalo com um banco de investimentos chamado UBS, e um sujeito chamado Bradley Birkenfeld resolve fazer uma grande denúncia para o FBI sobre o sigilo suíço. Em 2013, a Suíça é forçada aos Estados Unidos a assinar o FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, o ato de cooperação com a política de impostos de contas estrangeiras. Basicamente, a Suíça começa a dar uma de X9 e começa a denunciar os seus próprios correntistas para Washington. Os bancos suíços começaram a perder a sua proeminência e Hong Kong, Singapura e outros países leste asiáticos começaram a tomar esse terreno. Ao mesmo tempo, havia na Suíça um lobby dos exportadores contra a valorização do franco suíço. Eles criaram um câmbio fixo de forma tal que o euro não poderia custar menos de 1,2 francos suíços. Eles começaram a emitir um monte de francos suíços para comprar e fazer reserva de euros, retirando esses euros do mercado. Em 3 anos, os bancos suíços duplicaram as suas reservas de ouro e a base monetária de francos suíços se multiplicou por 4, e os juros ficaram negativos. E para piorar, os exportadores não se protegiam contra uma possível valorização do franco. Em 2015, eles anunciaram que acabou o câmbio fixo e iam deixar o franco suíço flutuar, e o franco disparou em relação ao euro, e a bolsa caiu 9% porque estava descolada da realidade. Hoje a Suíça continua como moeda forte, com um ambiente político relativamente estável, geopoliticamente neutro, porém não é mais o paraíso descentralizado e de confiança bancária que era antigamente. E uma curiosidade é que em 2016 o governo suíço propôs criar um SUS para a população,
algo semelhante ao SUS, né? Que é baseado no sistema de saúde quase 100% estatal em inglês. E 75% da população suíça não quis, graças a Deus, porque eles não sabem a merda que iam escolher, né? Bom, é isso, então, obrigado a todos que assistiram, até mais.